Meu nome é Gustavo, tenho 26 anos, e essa história começa num fim de tarde chuvoso em Belo Horizonte, quando a última coisa que me restava era um saco plástico com roupas e uma mochila velha nas costas. O síndico tinha avisado, a construtora comprou o prédio. Todo mundo tem que sair em 30 dias. Achei que fosse bravata. Não era. Em menos de um mês, já tinham arrancado até o interfone da entrada. Na manhã daquela terça, acordei com um bilhete colado na porta, último dia. Chave na portaria. A chuva engrossava enquanto eu digitava no celular. Vini, tô sem onde cair morto. Ele respondeu na hora. Vem pra cá, velho. Fica tranquilo. Peguei o 9102 pro Santa Teresa, descendo quase na esquina da rua tranquila onde ele morava com a mãe. Tentei disfarçar o estado das minhas coisas, mas a sacola rasgada e a calça manchada de tinta não ajudavam muito. Toquei a campainha 2 vezes antes de ouvir passos firmes do outro lado. Quem abriu a porta não foi o Vinícius. Era ela. Vitória. Havia algo imponente em sua simplicidade. Cabelo preso num coque frouxo, blusa bege de linho, calça escura e um olhar firme, mas acolhedor. Ela demorou um segundo antes de sorrir, como quem avalia rápido, mas sem julgar. Você que é o Gustavo? Perguntou, como se já soubesse da resposta. Assenti, sem graça. Entra, menino. Aqui ninguém passa fome nem dorme sem teto. A voz dela tinha aquele timbre baixo, de professora que sabe usar as palavras com precisão. Vini surgiu do corredor com o mesmo entusiasmo de sempre, já me puxando para dentro, me abraçando com força. Mas foi o gesto seguinte que me desmontou. Vitória me deu um abraço longo. Calmo. Como se dissesse, sem dizer, que eu não precisava ficar com vergonha. Deixa essa mochila aí. Quer um café? A cozinha cheirava a café coado na hora e pão de queijo recém-saído do forno. O chão de ladrilho antigo, o pano de prato florido, o som do clube da esquina tocando baixinho numa caixinha Bluetooth. Era como se eu tivesse voltado no tempo, ou entrado num mundo paralelo onde a pressa não era bem-vinda. Sentei à mesa ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ela colocou o café na minha frente sem perguntar como eu gostava. Acertou em cheio, forte e sem açúcar. Tá com fome? Perguntou, já empurrando o prato com pão de queijo quentinho. Balancei a cabeça, tímido. Então come. E nada de cerimônia aqui. Vinícius falava sobre o antigo colégio, piadas internas, enquanto eu só conseguia prestar atenção nela. Nos gestos econômicos, na maneira como limpava a borda da xícara antes de beber, no modo como escutava mesmo quando não dizia nada. À noite, Vinícius saiu para encontrar a namorada. Disse que voltava à tarde. Fiquei na sala fingindo assistir a novela das 9, mas não vi nem um minuto. Vitória estava na poltrona, lendo, óculos na ponta do nariz. De vez em quando comentava uma cena. Eu respondia com uma palavra só. O coração disparado. Você tá bem? Ela perguntou, virando ligeiramente o rosto. Tô. Só estranho ainda. Obrigado por me receber. Ela sorriu, aquele sorriso calmo que parece vir de alguém que já passou por muita coisa e sobreviveu a tudo. Dorme tranquilo. Aqui é casa. Fui pro quarto de hóspedes com a cabeça a mil. O colchão era firme, o lençol cheirava amaciante, mas não consegui dormir. A imagem dela vinha e voltava como uma música grudenta. Era só uma mulher mais velha, mãe do meu melhor amigo, mas não era só isso. Tinha algo ali. No jeito que ela me olhou. No jeito que segurou meu braço quando me abraçou. Fechei os olhos. Mas tudo o que conseguia ver era ela. Acordei com o cheiro de café se espalhando pela casa, misturado ao som abafado de panela no fogão e uma voz suave falando algo sobre Foucault e juventude periférica. Saí do quarto com os olhos ainda semi-abertos. Na cozinha, Vitória estava sentada à mesa com o notebook aberto, falando num tom firme, mas envolvente. E o que o autor propõe é exatamente uma crítica à forma como a sociedade distribui o acesso ao saber.
Ela me viu no corredor e sinalizou com a mão, como quem diz já te atendo. Voltei ao banheiro, lavei o rosto, arrumei o cabelo e voltei para a cozinha meio sem jeito. Ela já estava com outra xícara servida. Dormiu bem? Perguntou, encerrando a chamada e fechando o notebook com calma. Até que sim, menti. O colchão é ótimo. Ela sorriu. Aqui o café é forte, mas a conversa é leve. Senta. Na mesa, além do café passado na hora, tinha pão de queijo de novo, mas também banana cortada em rodelas, um pote com iogurte natural e um copo verde. Smoothie, disse ela, adivinhando minha dúvida. Couve, maçã, gengibre e linhaça. Quer experimentar? Fiz uma careta. Ela riu. Quem mora aqui ajuda, nem que seja lavando os copos. E bebendo smoothie esquisito. Naquela manhã, entre um gole de café e outro, ela comentou sobre os alunos, os atrasos nos pagamentos da universidade, as reformas que nunca terminavam. Eu escutava tentando não parecer tão interessado. Você faz o quê, mesmo? Perguntou. Tava numa agência de publicidade. Mas perdi o emprego mês passado. A crise e tal. Ela sentiu com os olhos, sem julgamento. E o que você quer fazer agora? Essa pergunta ficou no ar. Dei de ombros. Sobreviver. Ela sorriu de leve. Já é um começo. Aos poucos, fui percebendo os rituais dela, o noticiário da manhã sempre na TV da sala, chinelos de pelúcia nos pés, cabelo preso num coque alto e café amargo, sem açúcar nem firula. Nos dias em que ela dava aula de casa, passávamos mais tempo juntos. Eu me oferecia para lavar a louça, tirar o lixo, trocar uma lâmpada. Qualquer coisa para me sentir menos hóspede e mais útil. À noite, Vinícius quase sempre saía. Faculdade, estágio, namorada. Quando estava em casa, ficava no quarto, vidrado no celular ou no computador. Parecia não notar a dinâmica que crescia entre mim e a mãe dele. Aos poucos, nossas conversas foram ganhando profundidade. Começaram com filmes, ela adorava Almodóvar e detestava Tarantino. Depois vieram os livros, depois os fracassos. Eu contei do meu término recente, do medo de estar andando em círculos. Ela falou sobre o divórcio, sobre a solidão que não parecia ter fim, mesmo cercada de gente. Às vezes, a gente sente falta de ser escutado, ela disse uma noite, mexendo o café com a colher de cabo torto. Fiquei em silêncio. E você me escuta, completou, olhando para mim com um leve sorriso. Do jeito certo. Desviei o olhar, sem saber como reagir. Mas aquilo ficou em mim. No dia seguinte, ela apareceu na sala de manhã enquanto eu zapeava a TV. Tinha novela reprisando. Mudei pro noticiário antes que ela dissesse qualquer coisa. Pode deixar na novela. Gosto de comentar as bizarrices, disse, sentando ao meu lado. A partir daquele dia, comecei a antecipar a chegada dela. Arrumava o sofá, deixava o canal certo, preparava 2 cafés, um amargo, outro com açúcar. Disfarçava o sorriso quando ela elogiava a xícara limpa ou o cheiro da casa. Uma tarde, enquanto enxugávamos os pratos depois do almoço, ela disse: Você tem um olhar bonito quando está calado. Parei por um segundo. Ela continuou secando a tigela, como se tivesse feito um comentário qualquer. Mas não era. Aquele elogio me desmontou. Não era mais só convivência. Nem gratidão. Tinha algo ali crescendo, e eu não sabia se queria frear ou deixar florescer. Só sabia que, toda vez que ela entrava na sala, o ar mudava. E eu mudava com ele. O sábado amanheceu fechado, com aquela chuva fina que não molha direito, mas insiste em cair o dia inteiro. Eu estava na cozinha, lavando a louça do café da manhã, quando Vitória apareceu encostada no batente da porta. Tem umas caixas no sótão que preciso organizar. Se não tiver nada melhor para fazer, aceita me ajudar? Ela disse com naturalidade, mas havia algo diferente na forma como cruzou os braços e me olhou. Assenti, tentando parecer despreocupado, mas o coração acelerou só de pensar em ficar sozinho com ela num espaço apertado.
Subimos pela escada estreita que dava acesso ao sótão. O teto baixo, o cheiro de madeira antiga e o som da chuva batendo no telhado criavam uma atmosfera abafada, íntima demais para ser ignorada. Vitória abriu a portinhola com um esforço leve, revelando um cômodo repleto de caixas de papelão empilhadas e sacos pretos de lixo. Um dos cantos ainda tinha uma antiga árvore de Natal desmontada. Isso aqui é uma cápsula do tempo, ela disse, rindo. Eu ri também, tentando focar nas caixas. Começamos a separar livros velhos, brinquedos de Vinícius da infância, fotografias amareladas. Em meio às risadas e comentários, o espaço parecia cada vez menor. Essa aqui é de quando ele tinha uns 8 anos, ela mostrou um caderno de desenho. Desenhava dragões em tudo. Até no boletim. Melhor do que eu, que rabiscava as provas com frases tipo "me dá mais uma chance, professor". Ela riu alto, o som ecoando no sótão. Por um segundo, ficamos em silêncio, as mãos ocupadas com objetos antigos, mas os olhos se buscavam o tempo todo. Foi quando escorreguei ao pisar num saco plástico. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos, e ela, por instinto, tentou me segurar. Acabamos os dois desequilibrados, próximos demais. O riso morreu ali mesmo. Ficamos a poucos centímetros de distância. O calor do corpo dela era palpável. A respiração, entrecortada. O olhar dela vacilou nos meus olhos, depois desceu para minha boca e voltou. Silêncio. Mas ela não se afastou. Ficamos ali tempo suficiente para eu saber que aquele momento era mais do que um descuido. Era um risco. E um convite. Desculpa, murmurei, afastando o rosto com esforço. Me levantei, oferecendo a mão. Ela aceitou, e por um instante, nossos dedos se entrelaçaram sem pressa. Quando desci a escada na frente dela, ainda senti a pressão suave da mão dela na minha. No corredor, antes de entrarmos na sala, ela ajeitou o cabelo e soltou um suspiro longo, como quem recolhe algo dentro de si. Naquele momento, Vinícius apareceu na porta com as chaves na mão. Gente! Tô pensando em jantar fora hoje. Bora? O susto foi quase físico. Vitória rapidamente respondeu com um sorriso natural, como se nada tivesse acontecido. Boa ideia. Cansaço pede comida pronta. Fomos os três a um barzinho perto da Praça Duque de Caxias. Vinícius tagarelava sobre o novo projeto da faculdade, sobre a namorada, sobre um vídeo que viralizou. Vitória ria nos momentos certos. Eu respondia com frases curtas, mas mal ouvia. Minha mente estava presa naquele instante no sótão, naquela proximidade proibida. No que quase foi. Voltamos cedo. Vinícius foi pro quarto falando algo sobre revisar uma apresentação. Eu me tranquei no quarto de hóspedes com o estômago embrulhado. Não conseguia dormir. Repassava cada detalhe, o toque, o silêncio, o olhar. O celular vibrou na cômoda. Era uma mensagem de Vitória. Obrigada pela ajuda. E pela companhia. Fiquei olhando para a tela por longos minutos, sem saber se respondia, o que dizia, ou se o silêncio seria mais adequado. Mas ali, naquela mensagem simples, havia mais do que gratidão. Havia reconhecimento. Cumplicidade. E talvez, só talvez, um desejo tentando encontrar espaço. O fim de semana seguinte começou com Vinícius arrumando a mochila no sábado de manhã. Tô indo para São Paulo ver a Júlia. Fico até segunda. Qualquer coisa, chama no zap. Dei um belezas distraído, tentando parecer neutro. Por dentro, um turbilhão. Assim que ele saiu, o silêncio tomou conta da casa como uma presença. Um silêncio diferente, não de vazio, mas de possibilidades. No fim da tarde, o céu tingido de cinza rosado anunciava que o calor ia ceder. Eu estava sentado na varanda quando Vitória apareceu com uma garrafa de vinho e 2 copos. Aceita dividir um cabernet comigo ou vai continuar fingindo que gosta daquela cerveja artesanal que comprou só pela embalagem bonita? Sorri, aceitando o desafio. Fomos para a sala. Ela escolheu um filme antigo, em preto e branco.
Trouxe um cobertor, jogou sobre o sofá e se acomodou do meu lado, com naturalidade demais para ser só uma noite qualquer. Luz baixa. Trilha sonora suave. A taça na mão dela tremia de leve quando ria de uma cena boba do filme. Às vezes, nossos joelhos se tocavam de leve. Outras vezes, eu senti o calor do braço dela, a respiração próxima, o cheiro discreto de lavanda no ar. Engraçado, ela disse, num tom mais baixo. Como é raro alguém assistir de verdade. Sem comentar tudo. Sem precisar se distrair. Eu escuto melhor quando não preciso falar, respondi. Ela virou o rosto na minha direção. O olhar dela segurou o meu tempo demais. Você me escuta de um jeito que eu não lembrava que existia, disse, quase num sussurro. Foi um daqueles momentos que não precisam de decisão. Só acontecem. Inclinei o rosto, hesitante, e toquei os lábios nos dela. Um beijo breve. Incerto. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, foi ela quem voltou, firme, profunda, com os dedos tocando de leve a minha nuca, como se conhecesse aquele caminho há muito tempo. O mundo inteiro se resumiu àquela troca silenciosa. Até que ela interrompeu o beijo devagar, respirando fundo. Ficamos olhando um pro outro por segundos longos. Então ela disse: amanhã, tudo volta ao normal. Concordei com a cabeça, mas a verdade é que eu sabia. Nada voltaria ao normal. Terminamos o vinho em silêncio. Ela recolheu os copos e se despediu com um toque leve no meu braço. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Vitória. Fui para o meu quarto, mas não dormi. A cena se repetia na minha mente como filme em looping. A proximidade, o beijo, o jeito como ela falou meu nome. Do outro lado do corredor, ela também não devia estar dormindo. Aquela casa, que já parecia um abrigo, agora parecia um segredo. E dentro desse segredo, o desejo tinha ganhado nome, rosto e um lugar bem definido no meu pensamento. O domingo amanheceu preguiçoso, com aquele céu meio nublado típico de Belo Horizonte. O cheiro de café coado já tomava conta da casa quando saí do quarto. Vitória estava na cozinha, de moletom claro e cabelo solto, uma imagem que parecia tão doméstica quanto irreal. Dormiu bem? Perguntou, sem me olhar. Mais ou menos, respondi. Acho que o vinho subiu para a cabeça. Ela riu, ainda virada pro fogão. Acontece. Eu também sonhei demais. Fingimos normalidade, mas o ar entre nós tinha mudado. Cada gesto simples, ela passando a mão no cabelo, eu alcançando o açúcar na prateleira, parecia esconder algo. Um cuidado. Um medo. Uma vontade. Tomamos café juntos, falando sobre coisas banais, a novela da noite anterior, o preço da gasolina, o sumiço do Vinícius no grupo do WhatsApp. O disfarce era quase convincente. Quase. Depois do almoço, ficamos no quintal. Ela cuidava das plantas num silêncio tranquilo, e eu ajudava a aparar uns galhos, só para não me sentir inútil. O sol de fim de tarde atravessava o muro, dourando tudo. Quando ela me olhou, só olhou, o tempo pareceu suspenso. Quer um café? Perguntou. Assenti. Entramos juntos na cozinha. A proximidade era quase ensaiada. Enquanto ela pegava a xícara no armário, minha mão tocou a dela. Por acaso. Ou não. Nenhum dos dois recuou. Ficamos assim, imóveis, até que ela soltou um suspiro, um som leve, mas cheio de coisa não dita. Foi ela quem deu o primeiro passo. Se virou, encostou as costas na pia e me olhou de frente. Eu senti o coração descompassado, o corpo inteiro em alerta. Não havia pergunta. Nem palavras. Apenas aquele silêncio denso que já carregava a resposta. O beijo veio de novo, agora sem hesitação. Não era pressa, era certeza. E ali, entre o cheiro de café e o barulho distante do trânsito, o que começou como um abrigo virou algo impossível de esconder. O resto da tarde se dissolveu em gestos calmos, vozes baixas, toques que diziam o que o medo não deixava dizer. O tempo parecia se esticar,
como se o mundo lá fora tivesse dado uma pausa para nos deixar respirar. Mais tarde, deitada ao meu lado, Vitória murmurou: "Isso não pode acontecer de novo." Eu apenas segurei sua mão, sem força, sem promessa. Sabíamos que era mentira. Na manhã seguinte, o som da chave na porta anunciou a volta de Vinícius. Tudo precisou voltar ao lugar, as xícaras nos armários, as roupas dobradas, o silêncio reorganizado. Fomos bons atores, ela dando aula no notebook, eu fingindo arrumar currículos. Mas os olhos denunciavam. Os dias seguintes foram um jogo perigoso de disfarces e aproximações. Passávamos por Vinícius no corredor como se nada existisse, mas qualquer toque acidental na cozinha fazia o coração saltar. Uma noite, enquanto jantávamos os três juntos, minhas mãos e as dela se tocaram por acidente ao pegar o saleiro. O choque foi rápido, mas suficiente para que ela desviasse o olhar e Vinícius percebesse algo, mesmo que não soubesse o que. "Tá tudo bem?" ele perguntou, confuso. "Só cansada", ela respondeu, serena. Depois, já tarde, recebi uma mensagem dela. Não sei fingir tão bem quanto achei que sabia. Demorei a responder. Então não finge. Nenhum emoji. Nenhum ponto final. Mas a conversa ficou ali, aberta, como o próprio sentimento que a gente tentava esconder. Naquela semana, comecei a sair mais com ela do que com o próprio amigo. Inventávamos desculpas, ir ao supermercado, resolver algo no centro, caminhar pela praça. Tudo disfarçado, tudo perigoso. Cada vez que nossos caminhos se cruzavam na casa, era como pisar num campo minado, o risco misturado à vontade. O gosto doce do proibido no ar. E ainda assim, no meio da tensão, havia paz. Uma paz torta, feita de cumplicidade e silêncio. Eu sabia que estávamos atravessando uma linha. Mas, de algum modo, parecia que a vida inteira tinha nos trazido até ela. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. Como se cada gesto precisasse ser medido, cada palavra calculada. Vitória evitava me encontrar nos cômodos comuns da casa, e quando cruzávamos no corredor, era como se um campo elétrico se formasse entre nós. Ela passou a deixar bilhetes em vez de mensagens. "Fiz café. Tem lasanha na geladeira. Lavei seus lençóis." Gentilezas escritas com letra bonita, distantes demais para quem já conhecia o cheiro da pele um do outro. Certa noite, Vinícius chegou animado da faculdade, comentando que eu andava meio calado, na minha. Tentei disfarçar, mas o comentário grudou na minha cabeça. Depois do jantar, Vitória lavava a louça em silêncio. Fui até a lavanderia pegar uma camiseta que tinha deixado secando. Ela apareceu logo depois, com um pano de prato na mão. O espaço era minúsculo. "Eu queria que isso fosse mais simples", disse, sem me encarar. "Eu também. Mas não é. E fingir que não aconteceu não ajuda." Ela se encostou na parede, segurando o pano com força. "Gustavo, se o Vinícius descobrir, eu sei. Mas me diz que acabou. Diz que foi um erro. E eu sumo." Ela me olhou pela primeira vez, os olhos cheios de alguma coisa que não era só medo. "Não consigo dizer isso." O silêncio foi rompido apenas pelo barulho leve da máquina de lavar enchendo. E então, sem que fosse combinado, sem planejamento, ela se aproximou. Me puxou com urgência, como se só ali, naquele canto apertado, fosse possível respirar. Foi rápido. Intenso. Uma entrega contida por dias, agora explodindo no único lugar onde o mundo parecia não ver. Depois, ofegante, ela encostou a testa no meu peito. "A gente não pode continuar assim." "Mas a gente continua." Ela sentiu em silêncio. Nos dias que seguiram, tudo pareceu mais difícil. Qualquer conversa com Vinícius virava um teste. Um deslize, e o castelo desabaria. E ainda assim, eu não conseguia me afastar dela. Comecei a sair mais cedo, fingindo entrevistas. Às vezes, só ia até a praça, ficava no banco ouvindo música. Outras, descia pro bairro Floresta e tomava café num lugar pequeno, só para pensar. Uma noite,
Vitória me mandou mensagem. Isso está ficando perigoso. Respondi sem hesitar. Então me diz que acabou. Ela visualizou. Não respondeu. No dia seguinte, evitou o contato. Saiu cedo, voltou tarde. Eu fingia não me importar. Até que, no fim da noite, ouvi os passos dela no corredor. A porta da cozinha abriu, ela entrou, olhou para mim e chorou. Não sei como lidar com isso, Gustavo. Me aproximei devagar, sem tocar. Ela estava de moletom, os olhos vermelhos, a expressão cansada. A gente só lida, respondi. Um dia por vez. Ela me puxou devagar. Sem euforia. Sem medo. Naquela noite, não houve urgência. Nem culpa. Só um silêncio mais leve, um toque mais seguro, uma respiração que finalmente parecia encaixar. Dormimos separados. Mas, pela primeira vez, em paz. Na manhã seguinte, ela deixou um bilhete na porta do meu quarto. Não posso prometer nada. Mas não quero me afastar. Li o papel 3 vezes antes de guardar na carteira. O risco continuava. Talvez até maior do que antes. Mas o desejo, agora atravessado por afeto, era mais forte que o medo. E seguir fingindo já não parecia uma opção. Ela sumiu por 4 dias. Sem bilhete. Sem mensagem. Nada. O celular marcava visualizações azuis, mas nenhuma resposta. Eu fingia normalidade diante do Vinícius, que por sorte estava mergulhado num trabalho final da faculdade e mal notava minha presença. A ausência dela era um buraco difícil de disfarçar. A casa parecia maior, mais fria, como se aquele silêncio antes confortável agora fosse feito de eco. Na segunda noite, sentei na varanda com uma cerveja na mão, uma dessas artesanais que ela detestava. Fiquei ali olhando nada. Pensando em tudo. Foi quando mandei mensagem para Carol, uma amiga antiga. A gente já tinha trocado confidências antes, em fases difíceis. Já se apaixonou por alguém que você sabia que não podia ter? Ela respondeu rápido. Sim. E fui até o fim. Deu certo. Não. Mas me fez entender o que eu precisava. E o que eu merecia. Não respondi. Mas aquelas palavras ficaram comigo. Na manhã seguinte, Vinícius anunciou mais uma viagem a São Paulo. Iria na sexta, voltaria só segunda. Preciso ver a Júlia antes da apresentação do TCC. Tá puxado, disse ele, jogando a mochila no sofá. Fiz que sim com a cabeça, mas o pensamento já estava em outro lugar. No sábado à noite, eu estava deitado quando ouvi passos no corredor. Discretos. Levantei com o coração acelerado. Abri a porta devagar. Ela estava na sala, em pé, de costas para mim. Usava um vestido simples, cabelo solto, pés descalços. Parecia hesitar. Me aproximei devagar. Achei que tivesse ido embora de vez, murmurei. Ela se virou, os olhos carregados de cansaço e ternura. Ficar longe de você me deixou vazia. Não respondi. Apenas a abracei. Fomos pro quarto dela. A noite foi diferente. Sem urgência. Sem pressa. Um silêncio confortável nos envolvia, como se não precisássemos mais provar nada um ao outro. Só existir. Só sentir. Deitamos lado a lado, mãos entrelaçadas no escuro. Ela respirava devagar, os dedos fazendo círculos pequenos no meu braço. Eu tô cansada de esconder, disse. Mas também tô com medo do que isso pode destruir. Vamos contar a verdade? Sugeri, mais baixo do que pretendia. Ela virou o rosto devagar. Não é hora. Talvez nunca seja. Não insisti. Ficamos assim até o sono chegar. Na manhã seguinte, tomamos café em silêncio, como se a noite anterior fosse apenas mais um segredo entre tantos. Mas os olhos diziam outra coisa, não era mais só desejo. Era afeto. Vinícius voltou na segunda e nada pareceu fora do lugar. Vitória voltou ao modo prático,
cuidadosa com gestos, centrada nos horários, nos papéis da universidade. Mas havia olhares. Toques acidentais. Um gesto mais demorado na hora de passar o guardanapo. Um sorriso que durava um segundo a mais. À noite, antes de dormir, ela deixou outro bilhete. Mesmo no silêncio, continuo aqui. A resposta não veio em palavras. Mas no dia seguinte, deixei um pão de queijo no prato dela. Sem bilhete. Sem aviso. Só presença. Vinícius começou a desconfiar. Nada direto. Mas os olhares estavam mais atentos. As perguntas, mais curiosas. Você e minha mãe andam bem próximos, né? Soltou uma noite, enquanto jogávamos videogame. Dei de ombros, forçando um riso. A gente convive, né? Tô morando aqui. Ele ficou em silêncio por uns segundos, os olhos presos na tela. Sei lá. Só achei o clima meio diferente. Mudei de assunto. Mas aquela frase ficou na cabeça como um alerta. Nos dias seguintes, Vitória e eu passamos a ser mais cautelosos. Nossos encontros migraram para cafés no bairro, praças com pouca movimentação, exposições pequenas onde podíamos caminhar lado a lado sem levantar suspeitas. Sempre discretos. Sempre atentos. Ainda assim, a conexão crescia. Cada vez mais difícil de esconder. Uma tarde, no mercado, enquanto ela escolhia frutas, me olhou de soslaio e disse: Isso tá parecendo filme. E a gente é o quê? Os mocinhos que mentem para proteger o vilão? Ela riu de leve. Mas não respondeu. Até que, num domingo, tudo quase veio abaixo. Estávamos os três na sala. Vinícius comentava uma notícia absurda do jornal, e eu, distraído, olhei para Vitória por um segundo a mais. Ela respondeu com um sorriso pequeno, sutil, quase imperceptível, mas que só existia entre nós. Vinícius parou de falar. Olhou para mim, depois para ela. Mãe, você tá escondendo alguma coisa? Ela hesitou. Como assim? Não sei. Vocês estão, sei lá. Diferentes. Vitória respirou fundo. Gustavo é seu amigo de infância. E tá passando por um momento difícil. Claro que criamos um laço. Isso te incomoda? Ele franziu a testa. Não. Só me parece estranho. Mudou de assunto, mas o incômodo estava ali. Naquela noite, discutimos. Estamos destruindo ele, eu disse. Ou estamos evitando uma mentira maior, ela rebateu, com firmeza. O clima ficou pesado. Decidimos fazer uma pausa. Por ele. Por nós. Comecei a procurar outro lugar para ficar. Vi um quarto para alugar no bairro Sagrada Família, outro na floresta. Nada que me animasse. Mas era necessário. Ou parecia ser. Faltando 2 dias para minha mudança, ela entrou na sala enquanto eu terminava de arrumar a mochila. Você vai mesmo? Assenti, sem olhar nos olhos dela. Se é para continuar fingindo, não dá. Melhor sair antes que fique pior. Ela caminhou até mim devagar. Não quero que vá embora. Então não me esconda. Me assuma. Ou me deixe partir. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Então, sem dizer nada, me beijou. Não com urgência. Mas com certeza. Aquele beijo não pedia segredo. Nem explicação. Só dizia, estou aqui. Com você. Ainda que o mundo não entenda. Ficamos abraçados no meio da sala, com as malas ao lado, a novela passando na TV e o cheiro do café da noite invadindo o ambiente. Lá fora, os vizinhos jogavam conversa fora nas calçadas. As luzes das janelas acesas pareciam observar tudo. Mas ali, naquele canto da casa, o tempo parou. Não sabíamos o que viria depois. Mas sabíamos que, se fosse segredo, que fosse nosso. Inteiro. Verdadeiro. E vivido.